Vanderleia, Fabiana, boa noite, boa noite. Gente, essa live é para acontecer com a Sara. Sara.maísa, lá de Vitória, me convidou para essa live. E aí, vamos fazer por aqui, porque não está dando certo no Instagram da Sara. Agora e foi, aí? né? Agora deu certo, Sara. Você gosta de convidar a galera, hein? Eu acho que é por isso. Me E aí, tudo conta, bem? Graças a Deus, tudo bem. Segunda-feira agitada, mas bem. Show. E Ó, o Lucas você? Fonseca entrou aí, hein? Ah, Lucas, Que tudo ajudou a nos bom? conectar. Seja bem-vindo, Lucas. Tô bem, tô bem. Que bom. Então pode conduzir aí, já que tá no seu Instagram, né? Ah, não, as honras são todas suas. Eu ia falar pra gente começar se apresentando, né? Já que a gente tá trocando público. Uhum. E aí, é Ah, poderoso mesmo. O Lucas, é poderoso esse Instagram dela. E aí eu ia comentar para a gente começar se apresentando, né? E depois a gente vai entrar no conteúdo, né? Porque só uhum. reforçando o tema, né, da live com as pessoas, é como os perfis comportamentais e os sabotadores influenciam nos resultados, certo? Perfeito, perfeito. Vamos Então, lá. Você quer que eu eu fale começo primeiro? a falar. Aham. Então, Maria Morena aqui falando, né? Analista de perfil comportamental. Eu já atuo com essa ferramenta desde 2016. Eu possuo também outras formações que eu trago muito para esse trabalho que eu desenvolvo, que eu faço, que eu possuo outras ferramentas, então eu penso que vem agregar, né? E um prazer estar falando com você, muito feliz pelo seu convite, por fazer uma conexão com você, né? De cara eu já gostei da sua energia, que bom estar aqui, que bom ter o Lucas aí me conectando com pessoas tão especiais, tão maravilhosas. Então, espero poder contribuir com você, né? E que nós possamos fazer mais projetos, mais lives, e por aí vai. Isso aí, vamos juntas, vamos para cima, né? Eu sempre falo isso. Uhum. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Sara Maísa. A minha formação foi contabilidade há 10 anos atrás, né? Depois eu fiz finanças. Só que Uau. aí que eu percebi? Que só essa parte técnica não estava fluindo, não era o suficiente para me desenvolver. E aí, em 2014, eu trabalhei numa grande empresa aqui no Espírito Santo e eu tive a oportunidade de liderar 100 homens, com 24 anos. E Uau. aí, e aí foi um grande desafio e um líder meu virou para mim e falou assim, Sara, de números você já entende, agora você tem que entender de gente. E aí foi onde eu comecei a me especializar, né? Fiz uma pós em gestão de pessoas, aí fiz coach, análise de perfil comportamental, enfim, esse monte de coisa aí, mas como diz o Lucas, né? As pessoas vão nos aplaudir pelos nossos resultados, não por esse monte de É, certificado, né? é por aí. Então assim, eu me identifiquei muito também com essa questão dos perfis comportamentais, eu acho que é uma grande chave da virada. E aí depois, quando eu tive a oportunidade de conhecer também os sabotadores e conectar isso, eu vi que faz toda a diferença, porque aí a gente consegue identificar os nossos pontos fortes, nossos pontos a desenvolver, e também os nossos inimigos da mente. E aí, quando eu vi que você era analista de perfil, eu falei, vou convidar a Maria para a gente falar juntas, que aí ela fala mais a parte do perfil, eu falo de sabotadores, e é isso. Então, assim, aí hoje eu atendo individual, né? Eu faço atendimentos de coaching, de análise de perfil, de sabotadores, e tenho o meu método, né, que é o Sprint Money, que eu comecei a focar nele agora nesse ano de 2020. É um Uhum. método novo, que ele consiste em aceleração financeira, né, aceleração de resultados, e aí qual que é o grande diferencial? É trazer a inteligência emocional por trás das finanças. Hoje eu liberei a primeira aula lá e fala como que as crenças e a autossabotagem nos impede de enriquecer. Como que os Uhum. vícios e os vazios emocionais impactam na nossa saúde financeira. E Uhum. depois eu faço a parte de educação financeira. Porque, assim, Maria, eu gosto de vincular as finanças a uma árvore, onde as raízes
são as crenças, a autossabotagem, e muito mais profundo aí, né, se a gente pode entrar em questões de terapia, no caso, é muito mais profundo. O caule é a educação financeira e os frutos são os negócios e os investimentos. E o que acontece? As pessoas começam a inverter essa árvore, elas querem começar já lá nos frutos, colhendo. Só que nós só vamos colher o que nós de fato plantamos. Então, eu trago essa analogia e é assim, sensacional, as pessoas estão tendo resultados maravilhosos, por isso que eu falo que acelera os resultados financeiros, porque eu de fato trato a origem. Então, essa sou eu. Ah, que massa, que joia. Nossa, muito bom. Quando a gente trocou ideias e tal, quando você me falou dos sabotadores, eu super interessei, porque toda vez que eu faço uma análise de perfil comportamental e eu vou fazer uma devolutiva, porque a ferramenta te dá ali, ela te dá o básico daquilo ali, né? Aquela tendência comportamental. O que é perfil comportamental? É uma forma, uma maneira de decifrar comportamentos. É como se decodificasse alguém. E para mim foi tão surreal, isso foi tão importante, essa ferramenta, porque eu virei várias chaves em relação a isso. Mas quando eu recebo aquele relatório, quando eu vou fazer uma devolutiva, e me conecto com aquela pessoa, eu percebo assim, cara, tem muito mais aqui. Porque não define ninguém, né? As ferramentas não definem ninguém. É só um passo, é um comecinho daquele enorme iceberg que está na nossa frente. Então, quando você me fala dos sabotadores, eu pensei assim comigo, cara, eu preciso saber os meus um pouco mais. Porque eu sei algumas questões que eu tenho, muito me ajudou as ferramentas, e principalmente essa da análise de perfil, a entender por que eu não conseguia guardar dinheiro, ter grana, sabe? Que legal. E eu sempre fui uma pessoa que tive bons trabalhos, eu sempre ganhei razoavelmente bem. Agora, eu nunca conseguia. Eu nunca conseguia ter grana, entende? E eu fui percebendo, fui estudando e verificando as minhas crenças limitantes com dinheiro. E aí também tem a minha árvore genealógica, tem toda uma galera, né, atrás da gente, que traz essa questão. E quando você falou dos sabotadores, eu estou muito curiosa para saber sobre isso, porque eu acho que vai me ajudar muito a linkar com essa questão da análise de perfil, assim, de entender um pouco mais o perfil comportamental das pessoas. Quando eu fiz a ferramenta em 2016, ela muito me ajudou nesse sentido, de perceber qual era o meu perfil. Porque eu naveguei por vários lugares, fazendo várias coisas de trabalho, sabe? Por uma questão de necessidade também, né? Então, quando eu busco entender em que eu era boa, em que eu seria melhor, quando eu recebo a minha análise, a minha devolutiva e vejo lá, você é uma auto-I, uma influente. Cara, caiu uma ficha, caiu uma pedra na minha cabeça na hora, sabe? Porque eu falei assim, cara. Agora eu entendi. Você era o quê? Dominante? Você se comportava de que forma? Eu sempre me comportei. A minha adaptação na vida é como dominante. Eu tenho uma dominância bem alta, assim, sabe? As pessoas me conhecem. Você mesmo falou assim, ué, achei que você tinha dominância. Não, eu sou uma. Bem, o contrário. Cara, pois é, e eu sou muito da influência, a minha influência é alta, e sou uma puro I. Só que na minha adaptação, o que eu internalizei de vida e trago para a vida é uma dominância. Às vezes a minha energia é tão alta que eu assusto as pessoas. E aí, é massa, né? E o que eu percebi também? Percebi que eu estava atuando em um setor no trabalho que eu tive, que me fez acordar, que era um setor para pessoas conformes. Planilhas, controles, aquilo estava me dando um estresse tão grande. E eu não conseguia entender, porque eu estava ganhando bem. E era para eu estar feliz, né? Não, completamente infeliz. Quando eu recebo minha devolutiva, eu entendo tudo. Claro, eu sou uma auto-I, eu sou da comunicação, eu sou do comercial, eu sou de gente, eu sou boa vendedora. É disso que eu gosto. É de gente que eu gosto, de fazer eventos que eu gosto, entende? E não de ficar sentado num escritório fazendo planilhas. Não é meu, eu posso fazer por 2 meses, porque o que me dá para fazer, o que der na minha mão, eu vou dar conta. É um compromisso que eu tenho comigo. Sim. Mas é 2 meses só, porque depois eu peço demissão. E é legal você falar isso, que me remeteu à minha história também, né? Porque como eu comecei no ambiente dos números, eu também achava que eu era conforme. E aí chegou um momento que eu estava estressada, de saco cheio, trabalhando no faturamento.
E aí, o que que essa análise de perfil me trouxe de clareza? Meu perfil é ID, então eu tenho esse equilíbrio aí das pessoas com resultado, né? Eu sou muito prática, assim, também. Cara, E muito aí, bom. o que que eu trouxe para mim, para minha realidade? Eu falei, eu preciso adaptar esse conhecimento que eu tenho de números, porém colocar ele de uma forma que fica confortável para mim, que é Uhum, explicando às outras pessoas, gerenciando muitas vezes outras pessoas, trazendo para essa pegada do foco no resultado mesmo, assim, aham. e não ficar ali adaptada no conforme, fazendo planilhas. Tanto que eu nunca fiquei muito tempo nesse setor, porque realmente tudo tendia para o lado da liderança, né? Então Aham. foi bem interessante isso, mas eu precisei entender isso para eu me adaptar, porque senão eu ia ficar ali sofrendo, como você falou, e a gente fica se Perfeito. desgastando, né? A gente fica se desgastando muito quando a gente não se autoconhece. E aí, Maria, eu acho que é interessante a gente comentar para as pessoas, porque nem todo mundo sabe o que significa cada letra, né? Só passar uma Ah, breve sim. explicação, aí depois eu adentro nos sabotadores. E Perfeito, perfeito. Felipe, né, Vitor, boa noite. Uhum. Chegou. Então, gente, para vocês que estão aqui na live, tem as características, existem as características, né, de cada perfil, né? O DISC, o D, I, o S, o C, a famosa palavra DISC, é um acrônimo, na verdade, que criou-se à frente de uma grande teoria do comportamento humano. Então, esse estudo é uma ciência que vem de muito tempo mesmo, desde antes de Cristo, já se estuda o comportamento humano. Criou-se, depois de todos esses estudos, todos esses anos e aplicação, porque é uma ciência, então foi se provando isso, e hoje nós chegamos à teoria DISC, onde é trabalhado em várias grandes empresas, pequenas empresas, fazem e utilizam dessa ferramenta para contratar, para remanejar, para promover as pessoas, porque às vezes a pessoa está num lugar, mas é um lugar que não está legal, não está dando resultado. Por quê? Porque não tem o perfil para aquilo. Às vezes o currículo é maravilhoso, né? O cara tem finanças, todo um currículo inteiro, mas o cara é um I, o cara é para ser gerente, o cara é para receber as pessoas na porta, não é para gerenciar uma empresa no financeiro, né? Então vamos lá. O D, o que significa o D? O D significa dominante. Né? São pessoas que têm uma tendência comportamental para a dominância. E pessoas que têm essa tendência são pessoas voltadas para o resultado. É gente do resultado, é gente do foco, é gente que geralmente são empreendedores. Eu observo muito isso. São empreendedores, correm atrás, querem bater a meta, são competitivas, né? O dominante tem essas características. O D significa isso. O influente vai ser o cara da influência, o cara que é da comunicação, que é persuasivo, é um cara, sabe, muito Eu, sociável. Ó, o Lucas. O Lucas tem I e tem D. Tem dois. É massa. E aquele cara que chegando mesmo, porque tem a total, a comunicação é nele, sabe? É dele. Geralmente são pessoas também que têm muita emoção, né? Tem uma questão muito grande com a questão emocional. É, aquelas pessoas que sentam na praça e fazem amizade, né? São os influentes, são bons vendedores, são grandes pessoas da comunicação. Os grandes comunicadores da televisão, a maioria deles são influentes. Nós temos o estável, né, a letra S do estável, pessoas da estabilidade, geralmente pessoas da harmonia, são pessoas mais tranquilas, pessoas que têm uma estrutura de organização, de planejamento, têm um ritmo próprio de funcionar. Não adianta você apertar o cinto ali porque não vai, porque a maneira dela funcionar é daquele jeito. Né? É importante entender isso, porque às vezes chama-se, dá-se rótulos de fulano é lento. Não, ele tem uma maneira de funcionar diferente da sua, é só isso. verdade, verdade. Depois nós temos o C, que é o conforme. São pessoas da estrutura, são os metódicos, a galera da planilha. É aquele cara que você mandou a planilha para ele vai achar um erro. As minhas, então, tudo certinho, tudo estruturado. Geralmente são pessoas boas de cálculos, são caras de financeiro, são mais introspectivos também um pouco, mais para dentro, um pouco mais auditivos, né? Então, esse é o significado e as principais características da teoria DISC, que são essas letrinhas D, I, S, C, né? DISC, né? São esses 4 fatores aí
que vão estar nessa estrutura do ser humano. E lembrando, eu acho bacana falar sobre isso, porque eu não gosto de definir nada. Acho que é coisa de influente. Eu prefiro dizer assim, é uma tendência, né? Eu não posso, por exemplo, assim, eu tenho um auto-I? Eu tenho. Tenho comunicação? Eu tenho. Mas eu busco o tempo todo características de dominância. Por isso que às vezes eu pareço ser dominante, sabe? E eu me comporto na vida, geralmente, de forma dominante, sabe? Não sei se é uma forma que eu encontrei para sobreviver. É uma adaptação assim, tipo, cara, se eu não me comportar aqui assim, vão passar por cima de mim, né? E desde muito pequena, eu sempre fui muito competitiva, fui atleta. Então, eu tenho muitas essas coisas assim de adaptação, né? Mas olhando para o lado de pessoas que me influenciaram também, pai dominante, irmão dominante, pessoas que me relacionei na vida totalmente dominantes. Então é incrível isso, né? Do como que a gente traz características para a vida da gente. E entender que isso é uma tendência comportamental, que isso não define as pessoas, porque nós somos pessoas, somos muito profundos. Tem muito mais aí, né, Sara? Tem muito mais aí. Então é isso. E eu sou apaixonada por essa ferramenta, por essa teoria, né? Gosto muito. E complementando essa questão que você falou, os dominantes, eles são focados em resultados, igual você disse. Os influentes, eles já estão mais focados para pessoas, né? O dominante, ele é rápido nas tomadas de decisões, geralmente, né, igual você falou, são tendências. O influente também. O estável também é um perfil voltado para pessoas, mas ele já não é tão expansivo como o influente. Ele já é aquela pessoa mais discreta, que gosta de conversar no um a um ali. E ele já toma decisões mais demoradas. E o conforme é focado em tarefa e também toma decisões mais demoradas. E por que isso é importante para os resultados? Justamente a gente conhecer o nosso perfil, o perfil da pessoa que a gente está lidando, do cliente, isso faz total diferença para você saber o momento certo de cada coisa. Não adianta você ficar pressando, às vezes, um estável, que ele vai se sentir ali pressionado e não vai tomar decisão nenhuma e você perde a venda ainda. Então, eu acho bem interessante a gente entender isso, deixar isso bem claro e cada vez mais tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque tem aquela frase que fala, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Não, a forma que eu gosto talvez não é a que você gosta. Então, eu gosto muito de trazer isso. E aí, Maria, essa questão do perfil comportamental, tem algum comentário em relação ao cliente seu, alguma experiência interessante que você gostaria de comentar, ou de você mesma? Sempre tenho várias experiências surreais, assim, sabe? Eu acho que a minha grande paixão por trabalhar como analista de perfil, eu deixei esse rótulo aí, vamos dizer assim, de venda, né, de analista de perfil, mas eu trabalho com outras ferramentas, como eu falei, sempre vou trazer algo diferente, né, naquilo que eu perceber ali, que eu possa contribuir com essa pessoa. Mas, gente, sempre que eu faço uma análise, assim, vem algo muito legal, que é a percepção, a autopercepção, porque a pessoa não tinha noção de que ela tem esse perfil, essa tendência, muitas das vezes. Alguns caem a ficha ali na hora, outros já sabem que tem aquela tendência comportamental, sim, de funcionar daquela maneira. Eu percebo nas atitudes, né? Um cliente que liga e fala assim, eu quero fazer aquele negócio que você faz, aquele negócio que deu resultado para fulano, quero também. Aí eu falo assim, eu vou te passar e vou te explicar um orçamento, te mando por e-mail. Não, quanto que custa? Quanto custa X? Então eu quero, sabe? Aquelas pessoas que fecham assim com você. Aí outros que vão pensar, vão verificar, vão planejar. Eu já saco na hora, assim, cara, tem uma tendência aí de ser um estável ou um conforme. Então é muito legal nesse sentido. Mas trazendo para mim, como o Lucas já falou um dia, como se eu posso falar de alguém, eu vou falar de mim, né? Saber mais um pouco a meu respeito em relação à tendência comportamental que eu tenho, abriu-se, assim, um universo de possibilidades para mim, sabe? E realmente aceitar essa característica, sabe? Acolher essa característica e utilizar dessas características para eu performar na vida,
Isso foi muito legal pra mim. E caiu uma ficha assim enorme. Porque, cara, tá, então eu sou uma auto-I, eu tenho uma comunicação bacana, e por que que eu não tô expressando? Por que que eu não tô dizendo? Por que que eu não tô fazendo algo nesse sentido, já que eu tenho essa característica que é boa? Né? Então é atrás disso que eu fui, sabe? De entender e poder verificar de que forma que eu poderia utilizar essas características para eu ter mais resultados na vida, pessoal e profissional. Então eu comecei a Bacana. buscar outras ferramentas que me ajudassem a, a comunicar mais, a trazer uma certa leveza na minha fala, de como conectar com as pessoas, de que maneira eu poderia persuadir as pessoas, sabe, influenciá-las. Então eu fui buscando outras ferramentas e fui experienciando, trazendo para minha vida para que eu pudesse ter mais resultados. E eu vou te dizer, consegui sim ter muito mais resultado na minha vida a partir dessa percepção, a partir desse entendimento e a partir desse acolhimento verdadeiramente de quem eu sou. Eu não preciso ficar inventando de que eu sou uma pessoa conforme, boa em planilhas, porque eu não sou. Eu precisei assumir isso, sabe? Porque eu queria ser boa em tudo, né? Queria cantar, assoviar, acho bacana. Cara, não dá. Eu não sou boa nisso. Tem outras pessoas maravilhosas para fazer esse trabalho. Tem colegas surreais na área administrativa e financeira. Não sou eu. Eu sou da área do comercial e tá tudo bem, sabe? Aceitar isso foi maravilhoso para mim. E outra coisa que foi legal, a minha percepção em relação ao outro. Aí foi muito, nossa, foi massa, porque aí eu consigo perceber como que eu posso chegar ali, como que eu posso comunicar com esse dominante aqui, o que que eu uso aqui com esse estável, o que que eu vou falar com esse conforme, entendeu? Cara, é uma dança, assim, é um rapport maravilhoso. E o legal é que você usa a mesma ferramenta que eu, né, que é o CIS, não é isso? Ah, eu E, uso CIS. e eu sempre falo, porque às vezes as pessoas pesquisam na internet e querem fazer aqueles testes gratuitos. Nem sempre eles são muito confiáveis. Porque eu já peguei cliente que às vezes, se o teste que a gente faz, ele mostra o adaptado. E aí a Sim. pessoa está tão adaptada, igual eu já estive muito adaptada no conforme, por não me autoconhecer, e aí eu achava que eu era conforme analista. Então, por isso que é bom a gente ter, né? Então, trazer aqui a clareza para o pessoal que está vendo essa live aqui, de fazer testes com mais de 90%, 95% de confiabilidade. Que aí você consegue ver o perfil adaptado e entender toda uma situação. Eu já peguei cliente que estava adaptado no perfil do marido, por exemplo. Ela era uma SC e estava adaptada no DI. Ou seja, Uau. o desgaste energético dela estava muito grande. E quando eu falei, expliquei para ela, ela tirou um peso, assim, falou, nossa, Sara, eu posso ser Nossa. simplesmente eu. Cara, imagina a estima dessa pessoa, como deveria estar baixa. Exatamente, estava. E com Hum, vários problemas já de relacionamento e tudo mais. Então, assim, é importante isso, ter essa clareza em relação aos testes que você vai fazer para identificar esses perfis. Tem alguns testes também, né, Maria, que aparece, por exemplo, onde é o dominante, eles falam executor, né, sim. onde é o influente, eles falam comunicador, onde é o estável, eles falam planejador e o Planejador, é o analista. Só para trazer, analista. talvez tenha alguém que já fez o teste nesse outro formato, né? Só para a gente Uhum, conectar. uhum. E tem mais algum ponto aí do perfil que você gostaria de comentar? Eu já posso adentrar aqui nos sabotadores. Então, basicamente seria tudo isso, né? Tudo isso. Tudo isso. E do quanto que é importante a gente se conhecer, né, Sara? Eu acho que o legal de estar falando aqui para as pessoas, do quanto que a gente pode, que é bom a gente se conhecer cada vez mais, sabe? Fica mais fácil a vida, fica mais fluida, né? A gente consegue ter mais resultados quando a gente conhece a gente mesmo, sabe quem a gente é, entende as suas próprias características, as suas potencialidades e traz isso para a vida verdadeiramente. Compreende também que tem comportamentos que precisam ser eliminados e desenvolvidos, sabe? E tá tudo bem, né? Então, essa leveza que a gente precisa trazer para a vida da gente, quando a gente busca o autoconhecimento, tirar esse peso todo, sabe? Entender esse processo também de que tem toda uma estrutura, né? Nós não somos sozinhos, existe uma estrutura toda aí, existem algumas heranças também que a gente recebe, de que a gente tem que ser igual o irmão, que o seu irmão é inteligente, que o seu irmão. Cara,
Cada um é um, nós somos únicos e nós devemos e precisamos respeitar a individualidade de cada um. É isso. Verdade, sensacional. Libertador, é isso mesmo, Lu. E quanto mais a gente mergulha em nós mesmos, encontramos de fato a nossa essência, eu vi que vocês vão fazer uma live aí maravilhosa, vão falar de identidade, eu acho que esse é o tema, para a gente cada vez mais ativar essa verdadeira identidade, que é uma trajetória, né? Todo dia a gente está aí evoluindo, então faz muito sentido, com certeza. Quando você faz esse processo aí de autoconhecimento, ativa a sua identidade, entende a sua essência, suas características, você assume o seu lugar no mundo. Hoje eu me encontro assim, sabe? Assumindo o meu lugar no mundo realmente, tendo um lugar, sabe? E não é só um lugar de fala, não, é um lugar que é próprio, que é genuíno e que é meu, e que eu preciso tomar posse dele. Né? Tomar posse dele. Então é isso, tô curiosa para saber sobre os sabotadores. Ó, Lucas ali, amanhã vamos focar. É bem capixaba, vamos focar. Verdade. E eu achei bacana também que na sua live com o Lucas, ele fez uma pergunta para você, né, sobre qual conselho você se daria 10 anos atrás, aí você falou que faria terapia, né? Achei muito bacana isso daí. Então, autoconhecimento total. E eu vejo, Maria, é realmente isso. Acho que quanto mais cedo, né, dos meus propósitos, digamos assim, é realmente levar essa consciência para os jovens, sabe? Porque olha só o quanto de dinheiro, de tempo que eles desperdiçam, às vezes, por não se autoconhecerem, por não conhecerem o perfil comportamental. E aí eles ficam ali, entram numa faculdade, porque é a faculdade que está dando dinheiro. E fica isso. Hoje em dia eu pergunto para os jovens, qual faculdade você quer fazer? A grande maioria, assim, que eu pergunto aleatoriamente para saber, eles falam, é direito, é medicina, é engenharia, as 3 que eu mais ouço. Mas será que, de fato, talvez a pessoa é um super comunicador, um super palestrante, mas está ali naquela caixinha, muitas vezes, dos pais. Então, uma das minhas grandes vontades é cada vez mais levar isso para os jovens, para os adolescentes. O ano passado eu dei palestra no IFES falando disso, você também é da área da educação, então acho que a gente trazer quanto mais cedo, melhor, que foi o reflexo dessa pergunta aí que você respondeu para o Lucas, né? O que eu falaria 10, 20 anos atrás. Então, vai fazer terapia, vai se conhecer. É verdade. Exato. Então, falando dos sabotadores, o que acontece? Existem 10 tipos de sabotadores. O principal deles é o crítico. O crítico é aquela voz que todo mundo tem aí na mente, que fala, você não vai conseguir, não vai dar certo, é só coisa negativa, né? E eu acho legal falar do crítico, Maria, porque às vezes tem algumas pessoas que têm o hábito de criticar. E aí a gente pensa, nossa, fulano fala mal do outro, né? Ou esse tipo de comportamento. E muitas vezes é porque essa pessoa ela tem o crítico alto. Se você fizer uma análise de sabotador dela, o indicador que dá para medir, o crítico a gente mede de 1 a 15, os outros sabotadores a gente mede de 1 a 10. E o crítico ele é tão principal assim que a gente mede a crítica a si mesmo, o quanto que eu me autocritico, a crítica ao outro e a crítica às circunstâncias. Critica o vento, o tempo, tudo tá ruim. Então, tem um indicador específico do crítico. E aí, quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil. Até mesmo para você lidar com as críticas alheias. Porque eu olho para a pessoa já com uma compaixão diferente. Ela simplesmente está com o crítico alto e tudo mais. Então, fica muito mais leve, muito mais fluido. E o que acontece? Quando a gente tem essa autocrítica muito grande, isso também nos atrapalha, porque a gente fica ali com aquele chicotinho nas costas, como diz o meu mentor, que eu nem sei se ele está aqui ainda, o Arthur, e isso é ruim, porque esse crítico, ele traz essa questão de estar sempre, nada está bom, e você quer sempre mais, então a gente tem que achar o quê? Um equilíbrio, a gente não pode, né, deixar solto, mas também essa criticidade, essa rigidez em excesso também faz mal. E muitas vezes essas pessoas, elas sofreram muitas críticas na infância. Quando a gente vai entender a jornada dessa pessoa, lá do 0 ao 12 anos, foi uma pessoa que teve um pai ou uma mãe muito crítico, e inconscientemente, e é legal que nas devolutivas eu pergunto, a voz que vem na sua mente é mais masculina ou mais feminina? Ei, boa noite. E aí a pessoa fala, nossa, é a voz da minha mãe, é a voz do meu pai, ou então é misturado, é as vozes dos dois. Então, assim,
Esse é o principal sabotador, que é o crítico. Uhum. E aí tem outros 9, né? Eu não vou conseguir falar de todos aqui, são muitas características, eu vou passar por cada um deles rapidamente, comentando. Então, nós temos o insistente. O insistente é aquela pessoa que nunca tá bom, mas no sentido mais da perfeição, aquele perfeccionismo extremo. Uhum. E ela confunde, às vezes, persistência com insistência, é uma linha muito próxima ali. Então, é aquela pessoa que grava o vídeo 10 vezes e não posta, porque tem que fazer o vídeo perfeito, entendeu? Uhum. Então, essa é uma das características do insistente. E o outro é o prestativo. O prestativo é aquela pessoa que quer agradar tudo e a todos, trazendo um gancho para as finanças. É aquela pessoa que às vezes até empresta o nome para o outro, pode acabar se prejudicando, porque tem aquela necessidade de se sentir amado. Porque foi aquela criança que na infância os pais falavam, pega isso aqui, não. Então era aquela pessoa que sempre fazia favor e ela começou a entender que para ela se sentir amada, ela tinha que fazer. E aí, quando a gente traz para os níveis de crença, né, da pirâmide do indivíduo, que é o ser, o fazer e o ter, essa pessoa ela está totalmente na base do fazer, da execução, e muitas vezes esquecendo da sua verdadeira identidade, da sua essência. Então, o sabotador prestativo, Sara, eu não posso ser uma pessoa solícita, né, e tudo mais? Pode, só que todo o excesso faz mal. Então, o ruim desse sabotador do prestativo é ele em excesso. E eu gosto de falar muito com os clientes o seguinte, o sim que você dá para o outro sem vontade é um não que você dá para você. Perfeito. Então, perfeito, né? Faça essa pergunta sempre. Chegou uma situação, esse sim que eu vou dar é para mim e para o outro, né? Um ganha-ganha, o que eu ganho com isso? Se não, é não. Posicionamento. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, é um grande desafio. E foco é dizer não, gente. A gente precisa cada vez mais selecionar de fato, muito forte isso, selecionar de fato, gerenciar cada vez melhor o nosso tempo e entender. Então, o outro sabotador prestativo. É por isso que você falando ali. Legal. Você falar alguma coisa? Não, eu só queria saber se dá para alinhar os sabotadores. Tem como eu saber assim, ó, eu tenho o perfil da influência, qual seria o meu sabotador? Como que eu meço isso? Como é que eu faço para saber? Como que acontece? Tem um teste que ele mede, né, o nível de cada sabotador. E te mostra também, ao longo do dia, por exemplo, 24 horas, qual percentual do seu tempo você está se sabotando. Eu já peguei clientes que 70% do tempo estava se sabotando. Entendeu? Então, assim, como que eu mesclo isso para o perfil comportamental? Aí já são tendências, não é certo, entendeu? Por exemplo, a pessoa que é dominante, ela tende a ter o hiperrealizador, que é mais alto. Então, assim, eu vou continuar comentando aqui dos sabotadores, e aí eu faço os cruzamentos com os perfis, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente entender, tá? E aí o outro sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que fica com medo de tudo e de todos, foco no que pode dar errado, ansioso, sabe? Fica sofrendo muito. Isso, trazendo um gancho para as finanças, é aquela pessoa que tem medo de investir, porque ela sempre pensa na escassez, no que vai perder. E aí, o outro sabotador é o sabotador do inquieto. O inquieto é aquele tipo de pessoa que não para quieta num lugar só, tem dificuldade de se manter no mesmo negócio ou no mesmo emprego, está sempre pulando de galho em galho, sempre acha que tem uma oportunidade melhor, sabe? Aquela pessoa que fica sassaricando, a gente fala assim, entendeu? Então, esse é o sabotador do inquieto. O grande X desse sabotador é o cuidado com foco, né? Porque aí é uma pessoa que quer abraçar o mundo e às vezes tem essa dificuldade. Então fica esse ponto de atenção para o sabotador do inquieto. O outro sabotador é o sabotador do controlador. É aquela pessoa que quer controlar tudo e todos o tempo inteiro, a coisa é só do jeito dele, centralizador. Então, esse sabotador, ele tem que saber mais o equilíbrio, entender o ponto de vista do outro, saber que nem sempre ele vai poder controlar tudo. O outro sabotador é o hiperrealizador, que é aquela pessoa que quer realizar várias coisas ao mesmo tempo.
E é legal que cada sabotador deles tem um bonequinho, né? Igual do perfil comportamental, eles fazem os desenhos dos sabotadores também. E o hiperrealizador é aquela pessoa que está no telefone, está no computador, está falando não sei com quem, está respondendo um e-mail, sabe? Ó o Lucas, assim. ó. Lucas Eu também. Eu tô estudando, ouvindo música, fazendo live, falando com os outros. É o hiperrealizador. Então, assim, qual que é o ponto de atenção? Já que vocês se identificaram, eu vou falar um pouquinho mais dele aí. Qual que é o ponto de atenção do hiperrealizador? Se tornar um vício em trabalho, né? Um workaholic, que eles falam. Isso traz lá na descrição, tá? Não sou eu que estou falando. Então, assim, tomar cuidado com isso. E a questão também de querer abraçar tudo, fazer um monte de coisa, e aí acaba se desgastando, às vezes com dificuldade de equilibrar as várias áreas da vida aí. Pensa então, eu e Maria juntos. Nossa, que Jesus, Lucas, por isso que a gente era crazy do quadrado. O outro sabotador é o sabotador do esquivo. O esquivo é aquela pessoa que eu brinco que é o bagre ensaboado, né? Porque o bagre já é um peixe liso, ensaboado então mais ainda. Que é aquela pessoa que sai fora das situações, sabe? Então, assim, é legal a gente saber os sabotadores também, até para fechamento. Por quê? O sabotador do esquivo é o que eu mais percebo que aparece nas horas das pessoas tomarem decisões. E aí o cliente conversa, não, depois, não sei o quê. Não, é o sabotador da procrastinação. Todos eles procrastinam, tá, gente? Só que cada um vai procrastinar de uma forma. Por exemplo, o insistente procrastina no perfeccionismo. O prestativo procrastina ajudando os outros. O controlador procrastina porque ele quer abraçar o mundo. Então, todos eles vão ter os seus ganchos de procrastinação. Então, o esquivo é essa pessoa, aquela pessoa que tem dificuldade de se posicionar, sai pela tangente e tal. Então, é esse tipo de perfil aí. E tem o outro, já falei quantos? Já falei tudo, gente? Deixa eu olhar aqui nos nomes aqui para ver se eu esqueci de algum. A vítima. A vítima, como todos sabem, é aquela pessoa que tem dificuldade de assumir a autorresponsabilidade. Ei, Marcelele, boa noite, obrigada. É aquela pessoa que tem dificuldade de assumir a autorresponsabilidade, se coloca sempre numa condição de coitadinha, né? Ó dó, ó céus, ó. Tá sempre vida. E aí, inconscientemente, essa pessoa que se coloca na condição de vítima é aquilo que ela atrai para ela cada vez mais. E nas finanças é legal porque geralmente essas pessoas, elas não têm problemas assim. Tem problemas financeiros, mas talvez naquele momento elas nem estão com problemas financeiros, mas elas se fazem de vítima para as pessoas terem dó delas. Ah, tô sem dinheiro, não sei o quê. Fica exagerando o negócio, mas por quê? É uma forma de captar a atenção, né? Sendo coitadinha. Foi assim que ela aprendeu na infância. E o último sabotador é o sabotador do hiperracional, que é aquela pessoa tudo tem que ser racionalizado, quer racionalizar até o relacionamento, sabe? Tudo muito certo, aquela pessoa mais fria, focada no processo e tal. Então, esses são os 10 sabotadores. Uau, que massa! Eu adorei essa teoria, não sabia, não conhecia. Nossa, que legal. E aí, tá, para eu então saber quais são os meus sabotadores, tem mais de um, eu só terei um. Então, geralmente são 2 que se destacam. Tá? Porque quando você faz o teste pela primeira vez, geralmente os indicadores ficam todos altos. Por quê? Porque está confuso ainda na sua mente. Mas aí, à medida que você vai trabalhando aquilo ali, aí eu tenho uma ferramenta específica para cada sabotador. Tá? Aí a pessoa vai trabalhando aquilo ali, rotulando, identificando, isso tudo é na mente, tá, gente? Porque foi na mente que eles foram criados. Então, é na mente que nós vamos enfraquecê-los. Porque os sabotadores, eles são aquilo tudo que... Eles vieram como uma forma de nos defender lá na infância, nos proteger. Só que depois que a gente cresce, se torna adulto, eles não se fazem mais necessários. E aí eles continuam sendo a lente, eu até brinco com óculos, a lente pelo qual a gente visualiza o mundo. Por isso que cada um tem o seu sabotador. E aí o importante de entender esses inimigos para você poder vencer, ter ferramenta certa e poder viver uma vida mais leve, mais fluida. Hoje, o tempo inteiro eu fico me percebendo ali, eu falo, o sabotador tal apareceu. E aí eu já afasto ele para lá.
E eu percebo isso nas pessoas também, então é bem, bem interessante. Então, assim, a pessoa que tem o perfil dominante, eles tendem a ter o sabotador do hiperrealizador, do controlador, é um estudo de tendência, né? E do hiperracional mais altos. Por quê? Porque são sabotadores voltados para a ação e para o resultado, sabe? Então, por isso que eles se complementam. Já os influentes têm tendência a ter o hiperrealizador também, porque os influentes também são pessoas de ação, só que eles são mais focados no relacionamento, mas eles realizam muitas coisas, né? Só que o foco deles está nos relacionamentos. E o prestativo também é um sabotador comum das pessoas com alto I. O inquieto é bem comum, porque fica ali para lá e para cá. E o esquivo, às vezes, né? Pode acontecer também. Caraca. O estável. O estável já tem tendência para o hipervigilante, que é aquele do medo que eu falei, para o esquivo, que é o que se desvia, para o prestativo e para a vítima. Tem muito. O estável tem essa característica mesmo, assim, né? Isso. Da insegurança, do medo, da rejeição. Exato. E o conforme, ele tende para o insistente, que é aquele primeiro que eu falei, que ele confunde o insistente com o persistente, né? E às vezes o negócio não tá dando certo e a pessoa tá ali. É o vulgo cabeça dura, né? Digamos assim. O hiperracional, que é a questão mais séria, metódica, é muito comum pessoas do perfil conforme ou analista terem o sabotador do hiperracional. E o controlador ou o hipervigilante também, que é o do medo. Então essas são as tendências ligando aí os perfis comportamentais com os sabotadores. E tem um terceiro ponto também, que eu vou só comentar aqui, que é a questão dos valores. Então, hoje, eu gosto de trabalhar a tríade, que eu falo que é a tríade de sucesso nos relacionamentos, que é juntar perfil, sabotadores e valores. Valores. Perfeito. Quando se alinha os três, no meu ponto de vista, é a combinação perfeita. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, porque é a base de tudo, né? É a base de tudo. Então, assim, dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente está com uma base aí de valores. Tem uma camadinha aí ditando regras, porque é a maneira como eu enxergo o mundo, que eu vivo, que eu sinto, né? Então, se eu estabeleço ali algumas prioridades, são muito ligadas com meus valores. Cara, muito legal. Que ferramenta massa. Nossa, muito legal. bom. Para quem quiser entender, o livro é Inteligência Positiva, tá? É um livro de capa amarela. O nome do autor é Shizard Shamini. Eu nem sei como se pronuncia, mas é assim que está escrito lá. Então, tudo isso que eu falei é baseado nesse livro. E essa questão da pandemia, Maria, eu percebi o quanto que aflorou esses sabotadores. As pessoas, logo no início, né, elas ficaram desesperadas, principalmente o sabotador do hipervigilante, que é o que traz o medo, foi o que mais eu percebi. E eu falo que o que me ajudou muito a passar tranquilamente por esse período foi esse conhecimento, essa leveza. Eu tenho depoimentos até no meu feed também de clientes que vieram nesse período de pandemia, a transformação que eles tiveram, porque é dar um novo significado ali, entender como que funciona cada um, ter uma ferramenta e seguir. Então, é bem interessante. Agora, acho que a gente pode ver se alguém tem alguma pergunta, né, em relação aos perfis, aos sabotadores. Tem uns minutinhos ainda, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa para nós, a gente pode estar falando sobre isso daí. Mas legal você falar sobre isso, porque quando chegou a pandemia, eu tive alguns ciclos, assim, sabe? O primeiro foi de falar assim, não, gente, como assim? Vamos parar tudo? A vida? Eu fiquei indignada, e eu tenho uma negação, eu tenho um processo de negação bem complexo, assim, sabe? Mas o bom é que eu já sei que eu tenho, né? Então eu já cuido. E eu fiquei indignada com esse negócio de parar tudo, de fechar e tal. Quando a gente fez isso, teve que fechar e a rua ficou sem ninguém, isso para mim foi bem complexo. Depois de trabalhar no home office, algo novo para mim, então toda uma questão de me organizar, mas a organização interna era comigo. E aí vem essa questão de ouvir música, de fazer as coisas, escrever, falar no WhatsApp, falar com os outros, sabe? Loucura toda. E percebi tudo isso também. Depois um estresse grandioso, um estresse, uma inquietude, uma vontade de ir para outra galáxia. E depois veio uma calmaria, um entendimento. Opa, não, eu tenho ferramentas para passar por esse momento com mais leveza e tranquilidade. Cadê? Então vamos utilizar, né?
Quem falou aí? Repete o nome do livro. Ah, mandei aí. Mandou? Inteligência Positiva. Muito bom, você me mandou, eu iniciei a leitura, mas ainda tá parada. Que eu Mas tenho você que fez o entregar. teste? Faz o teste lá para Vou fazer você. hoje, vou fazer hoje. Aham. Mas fez sentido pra mim o que você falou aí de sabotador, sabe? Fez sentido demais aí. Eu acho que é meio bem por esse caminho mesmo, sabe? E tem um outro ponto também que eu gosto de identificar com as pessoas, é o ciclo da autossabotagem. Por exemplo, qual é a atividade que está gatilhando, ou que você está fazendo ou que não está fazendo, né? Que geralmente a gente faz outra no lugar. Que está gatilhando essa autossabotagem. Por exemplo, eu tenho que malhar. Aí eu finjo que eu vou fazer uma outra coisa e não vou. Ou eu acordo mais tarde, sabe? Então você começar a perceber qual que é esse ciclo. Tem Uhum, que malhar, não vou, o que que eu faço? Fico olhando nas redes sociais. E o que que isso uhum, te traz? Geralmente sentimento de culpa. E uhum, inconscientemente esse ciclo se repete. uhum, Então, assim, eu identifico o ciclo negativo da pessoa, o que está gatilhando, e isso daí é um exercício que você mesmo pode fazer, é um autodesenvolvimento. E uhum, aí você vai e constrói um novo ciclo positivo, tirando uhum, aquele gatilho e colocando uma nova condição. Então, se eu uhum. for, né, e aí constrói esse novo ciclo da Perfeito. realização. Ciclo da Percebi, autossabotagem versus a realização. eu percebi isso hoje. Falei assim, cara, o que que eu tô fazendo? Porque assumi vários compromissos, abracei o mundo com as pernas, que é algo que eu faço sempre, sabe? De abraçar tudo que vem, vou fazer, vou dar conta e eu quero entregar o máximo de mim. Aí quem que eu deixo para trás? Eu mesma. Aí eu deixo de treinar, deixo de correr, deixo de fazer as coisas que eu gosto para entregar um trabalho, um resultado e um projeto. Sempre tô fazendo isso, Sara. Exato. O pessoal está perguntando aí, acessar essa ferramenta, seria o Disque ou os sabotadores? Eu acho que ele quer saber sobre sabotadores, porque ele também é analista, é o Alessandro, Sim, amigo. Alessandro. É, eu Depois acho a que. gente pode conversar, então, no privado para eu te explicar certinho, mas é um teste específico e aí eu posso te enviar o link e a gente conversa. E a menina aqui falou, vou fazer o teste também. Exato. Então, para quem quiser saber mais sobre os sabotadores, só me chamar lá no privado que eu vou direcionar em relação a isso. E aí tem a devolutiva, né? Tudo certo. E ele é bem parecido com a questão do perfil comportamental, com plano de ação. Uhum, Então, é bem completo, bem bacana. legal. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Querem saber mais sobre perfis comportamentais, sabotadores? A hora é agora. É, eu Se acho ninguém que tiver, a gente tira a nossa fotinha, né? E já vai encerrando, é, então. é isso aí, é isso Vou aí. tirar meu óculos aqui para não ficar reflexo da luz. Tá bom. Você tira aí? Deixa eu ver se eu consigo. Se alguém puder bater aí também, que estiver nos assistindo, né? Geralmente as pessoas que tiram ficam melhor que a gente, né? Fica muito melhor. Vamos lá. 1, 2, 3 e. Tirou? Acho que foi. 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 Ai, que bom. Que joia, Sara. Ai, uma alegria te receber, falar com você, né? Eu te recebi aqui no Instagram, né? E muito bom falar com você, aprender com você. Quero falar mais com você, sabe? Outras outras possibilidades aí de conversa, de assunto. Acho que a gente tem muito a dizer, né? Tanto conteúdo legal. Aí, ó. Então, parabenizando pela live. Tá Obrigada, gostando, que bom. Alessandra. Obrigada. E é isso. Que bom estarmos juntos. Que bom se conectar. Muito bom. E aí a gente vai trazendo novos temas também e tudo mais. E Sim, quem quiser saber mais também tem vídeos lá no meu IGTV falando sobre os sabotadores e a correlação com as finanças, que eu gosto de fazer esse gancho, acho muito legal, com tá? certeza. Já vai pro resultado, né? Isso aí. E é isso aí. Você vai salvar essa live, depois eu pego também com você. Ok, vou salvar e deixo lá no meu feed, tá bom? Isso, tá bom. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada pela Perfeito. participação de todo Que mundo. bom. Uhum. Um beijo, Beijão. Sara. Tudo de bom, Beijão. viu? Até Igualmente. Tchau, breve. Tchau, tchau. gente. Tchau.